Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que todos vocês estejam bem e estejam tendo uma excelente semana. Meus amados, na reunião desse fim de semana, 8 a 14 de julho, nós estaremos considerando o estudo 18 da revista Sentinela. E como de costume, neste vídeo, vamos fazer uma breve análise e preparação, algumas respostas que podemos comentar nesta importante matéria. Então, o tema do estudo 18 é Confie no misericordioso juiz de toda a terra. Temos como base o texto de Gênesis, capítulo 18, versículo 25, que diz: Não fará o juiz de toda a terra o que é justo? Qual vai ser o objetivo? O que vamos ver neste estudo? Vamos entender melhor a misericórdia e a justiça de Jeová com relação à ressurreição dos injustos. Então vai ser um estudo muito instrutivo e encorajador. Vamos para a primeira pergunta. Que lição Jeová ensinou a Abraão? Resposta. Com muita paciência, Jeová ensinou a seu amigo Abraão que nunca vai destruir pessoas justas. Parágrafo 2. Como sabemos que a maneira de Jeová julgar as pessoas é sempre justa e misericordiosa? Resposta. Nós sabemos disso porque Jeová vê o coração das pessoas. Ele conhece o coração de todos os homens. Então a sua maneira de julgar está muito além da nossa compreensão. Agora os parágrafos 3 e 4, uma só pergunta. Que perguntas às vezes podemos nos fazer e o que vamos ver neste estudo? Resposta. Algumas perguntas como: será que existe alguma esperança para as pessoas que foram destruídas em Sodoma e Gomorra? Será que algumas dessas pessoas estão incluídas na ressurreição dos injustos? Recentemente, entendemos melhor o que significa a ressurreição de vida e a ressurreição de julgamento, e isso nos levou a fazer outros ajustes. Então, neste estudo e no próximo, veremos que ajustes foram esses, e falando sobre os julgamentos de Jeová, vamos ver primeiro o que não sabemos e depois o que nós sabemos. Muito bem, primeiro subtítulo do estudo, o que não sabemos? Parágrafo 5. O que nossas publicações diziam no passado a respeito dos que foram destruídos em Sodoma e Gomorra? No passado, nossas publicações explicavam que pessoas como as que foram destruídas em Sodoma e Gomorra não seriam ressuscitadas. Mas, depois que o escravo fiel estudou o assunto mais a fundo e com oração, ficou claro que não podemos afirmar isso com tanta certeza. Agora o parágrafo 6, a pergunta. Cite alguns exemplos de pessoas injustas que foram julgadas por Jeová. O que não sabemos nesses casos? Como exemplo, temos as pessoas que morreram no dilúvio, as pessoas das 7 nações que Jeová tinha mandado executar e que ficavam na região da Terra Prometida, e os 185.000 soldados assírios que foram mortos por um anjo numa única noite. E nós não sabemos se Jeová condenou todas essas pessoas à destruição eterna, sem esperança de uma ressurreição, porque a Bíblia não deixa isso claro. Parágrafo 7. O que não sabemos a respeito das pessoas que foram destruídas no dilúvio e em Canaã? Temos uma imagem. Vamos ver a resposta primeiro. A Bíblia diz que na época do dilúvio, Noé era um pregador da justiça. Mas não sabemos se Noé estava pregando para cada pessoa que vivia naquela época e, ao mesmo tempo, construindo a enorme arca. O mesmo pode-se dizer sobre as pessoas que viveram na terra de Canaã. Nós não sabemos se todas elas tiveram a oportunidade de aprender sobre Jeová e se arrepender dos seus pecados. E nessa gravura, que inclusive é muito bonita, e é a capa deste estudo, podemos observar Noé e sua família construindo a enorme arca. E nós não sabemos se Noé pregou para cada uma das pessoas que vivia na terra antes do dilúvio. Parágrafo 8. O que não sabemos a respeito das pessoas de Sodoma e Gomorra? É verdade que em Sodoma e Gomorra não haviam nem sequer 10 homens justos lá. Ao contrário, as pessoas eram injustas e Jeová tinha todo o direito de destruí-las.
Então, não sabemos se alguma delas vai voltar a viver na ressurreição dos injustos. Parágrafo 9. O que nós não sabemos a respeito de Salomão? Resposta. O rei Salomão foi uma pessoa que era justa, mas depois se desviou da adoração verdadeira e se tornou injusto. Alguns talvez pensem que Salomão será ressuscitado porque a Bíblia diz que quem morreu foi absolvido do seu pecado. Mas não é porque uma pessoa morreu que ela já ganha o direito de viver de novo. Afinal de contas, a ressurreição é um presente que nosso amoroso Deus dá para quem Ele quer. Ele quer dar a essas pessoas a chance de servi-lo para sempre. Então não sabemos se Salomão vai receber o presente da ressurreição. Só Jeová sabe a resposta. Nós não. O que sabemos é que Jeová sempre faz o que é justo. Agora o segundo subtítulo do estudo. O que sabemos? Parágrafo 10. Será que Jeová quer destruir as pessoas? Temos mais uma gravura e o texto de Ezequiel 33:11. Vamos ver a resposta primeiro. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, Pedro deixa claro que Jeová não deseja que ninguém seja destruído. Essas palavras nos consolam muito. Nós sabemos que Jeová nunca destruiria alguém para sempre sem ter um bom motivo para fazer isso. Ele é muito misericordioso e sempre que possível mostra misericórdia. E nesta gravura podemos observar algo interessante. Podemos ver um grupo de pessoas, possivelmente consideradas injustas, de vários períodos diferentes, que foram ressuscitadas e estão aprendendo ali com o irmão as profecias atuais dos tempos que estamos vivendo. E a descrição faz jus a isso. Diz que na ressurreição dos injustos, todo tipo de pessoa, por causa da misericórdia de Jeová, vão ter a oportunidade de aprender sobre Jeová. Parágrafo 11. Quem não será ressuscitado e como sabemos disso? A Bíblia menciona poucos exemplos. Jesus deu a entender que Judas Iscariotes não seria ressuscitado. Judas sabia muito bem que estava pecando contra Jeová e contra Jesus. Jesus também disse que alguns líderes religiosos não teriam a esperança de ressurreição. Além disso, o apóstolo Paulo avisou que os apóstatas que não se arrependessem não seriam ressuscitados. Agora o parágrafo 12, a pergunta: o que sabemos sobre a misericórdia de Jeová? Resposta: sabemos que Jeová mostra misericórdia sempre que existe um motivo para isso. Por exemplo, a Bíblia mostra que tanto o rei Davi como o rei Manassés fizeram coisas terríveis aos olhos de Jeová, pecados graves. Mas mesmo assim, Jeová viu que eles estavam realmente arrependidos e os perdoou. Então isso mostra que ele futuramente vai também ressuscitar pessoas que, apesar de terem cometido pecados graves, se arrependeram. Parágrafo 13. Duas perguntas. A pergunta A. Por que Jeová foi misericordioso com as pessoas de Nínive? Porque eles se arrependeram de coração. Jeová, a princípio, disse para Jonas ir para Nínive e declarar uma mensagem de julgamento, alertando os ninivitas que ele tinha conhecimento da maldade deles e que a cidade seria destruída. Mas a partir do momento que os ninivitas recuaram dos seus maus caminhos, Jeová reconsiderou e teve compaixão deles. Parágrafo 13, a pergunta B. O que Jesus falou sobre as pessoas de Nínive? Com o intuito de ensinar sobre a justiça e a misericórdia de Jeová, Jesus disse que as pessoas de Nínive, que se arrependeram, se levantariam no julgamento. Parágrafo 14. Em que sentido os ninivitas terão uma ressurreição de julgamento? Resposta: conforme diz Atos capítulo 24, versículo 15, Jesus aqui estava se referindo ao seu reinado de 1000 anos, quando haverá uma ressurreição tanto de justos como de injustos. Então, os ninivitas que são injustos terão uma ressurreição de julgamento, no sentido que Jeová e Jesus vão observar até que ponto eles vão obedecer e colocar em prática as coisas que aprenderam. Se por acaso eles recusarem a adorar a Jeová, Jeová não vai permitir que eles continuem vivendo. Mas se todos decidirem adorar, daí sim, Jeová dará a oportunidade deles viverem para sempre. Passando agora para o parágrafo 15, mais uma vez duas perguntas. A pergunta A. Por que não dizemos que as pessoas que foram destruídas em Sodoma e Gomorra não serão ressuscitadas? Resposta. Quando Jesus falou sobre as pessoas de Sodoma e Gomorra, ele disse que no dia do julgamento,
seria mais fácil para elas do que para as pessoas que o rejeitaram e não quiseram ouvir a sua mensagem. Então tudo indica que esse dia do julgamento se refere à mesma coisa tanto para os ninivitas como para as pessoas de Sodoma e Gomorra. Além disso, é interessante lembrar que Jesus disse que a ressurreição de julgamento incluiria aqueles que praticaram coisas ruins. Sabemos que tanto as pessoas de Sodoma e Gomorra como os ninivitas cometeram pecados graves, mas somente os ninivitas tiveram a oportunidade de se arrependerem. Então, não podemos dizer que as pessoas em Sodoma e Gomorra não serão ressuscitadas, porque talvez exista uma esperança para elas. É possível que pelo menos algumas delas sejam ressuscitadas e nós tenhamos a oportunidade de ensiná-las sobre Jeová e Jesus, conforme nós observamos na gravura anterior. Irmãos, a resposta-chave está no finalzinho, nessa parte que fala: não podemos dizer que as pessoas em Sodoma e Gomorra não serão ressuscitadas. Então, a partir daí é a resposta-chave. Se caso o irmão perguntar mais detalhes, aí os irmãos podem ler a resposta toda, que inclusive ficou grande. Muito bem, ainda no parágrafo 15, agora a pergunta B. Como podemos entender o texto de Judas 7? Temos o quadro com o tema O que Judas quis dizer. Então, com base nesse quadro, irmãos, vejam a resposta. Jesus não disse que todas as pessoas de Sodoma e Gomorra seriam ressuscitadas, mas ele mostrou que pelo menos algumas delas teriam a esperança da ressurreição. Parece que as cidades é que foram destruídas para sempre para servir de aviso contra a prática da imoralidade e não os habitantes dela. Então, entendemos que o que Judas escreveu sobre Sodoma e Gomorra é parecido com o que o profeta Jeremias escreveu sobre Edom e Babilônia. Jeremias disse que esses lugares seriam destruídos para sempre, e ninguém os reconstruiria nem moraria neles. Parágrafo 16. Como Jeová vai decidir quem vai ressuscitar? Temos aí como base Jeremias capítulo 17, versículo 10. Conforme observamos aqui em Jeremias, capítulo 17, versículo 10, Jeová sempre examina o coração e sonda os pensamentos mais íntimos. Então, ao decidir quem vai ressuscitar, Jeová vai retribuir a cada um conforme os seus caminhos, como ele sempre faz. Ele será firme quando necessário, mas sempre que possível, ele será misericordioso. Terceiro e último subtítulo do estudo: O juiz de toda a terra fará o que é justo. Parágrafo 17. O que acontecerá com as pessoas que morreram? Resposta: a Bíblia ensina que um pequeno grupo de 144 mil seguidores fiéis de Cristo recebe a ressurreição para a vida imortal no céu. Já muitos outros, homens e mulheres fiéis a Jeová, voltarão a viver na ressurreição dos justos. Eles viverão para sempre na terra se continuarem leais a Jeová durante o reinado de 1000 anos de Cristo e o teste final. Além disso, durante os 1000 anos, os injustos, que incluem aqueles que nunca serviram a Jeová e aqueles que praticaram coisas ruins, receberão a oportunidade de mudar e se tornar servos fiéis de Jeová. Parágrafos 18 e 19, duas perguntas. A pergunta A: que certeza podemos ter sobre os julgamentos de Jeová? Podemos ter certeza que tanto Jeová como seu Filho Jesus, que foi treinado por ele, sabem o que está no coração de cada pessoa no universo. E, portanto, em seus julgamentos, diferente de nós humanos, eles vão sempre de maneira perfeita tomar a decisão certa, com justiça e misericórdia. Parágrafos 18 e 19, a pergunta B. O que veremos no próximo estudo? Resposta: no próximo estudo, vamos ver as respostas do que não sabemos e do que sabemos sobre o julgamento que Deus vai fazer durante a grande tribulação. Muito bem, queridos irmãos, agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Então, perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: sobre a ressurreição dos injustos. O que não sabemos? A resposta, irmãos, eu fiz um resumo dos parágrafos 5 a 9. Tanto no caso das pessoas que morreram no dilúvio, como das pessoas das 7 nações que Jeová tinha mandado executar e que ficavam na região da Terra Prometida, e os 185 mil soldados assírios que foram mortos por um anjo numa única noite, nós não sabemos como Jeová julgou cada uma das pessoas individualmente,
nem sabemos se os que foram mortos tiveram a oportunidade de aprender sobre Jeová e se arrepender. Além disso, não sabemos também se o rei Salomão, que era um homem justo, mas depois se desviou e se tornou injusto, vai receber o presente da ressurreição. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: sobre a ressurreição dos injustos, o que sabemos? A resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 10 a 16. Primeiro, sabemos que Jeová não deseja que ninguém seja destruído. Segundo, sabemos que, porém, algumas pessoas não vão ser ressuscitadas, como, por exemplo, Judas Iscariotes, alguns líderes religiosos e apóstatas que não se arrependeram. Terceiro, sabemos que Jeová é misericordioso e ele vai ressuscitar pessoas que, apesar de terem cometido pecados graves, se arrependeram. Quarto, Jeová sempre examina o coração e sonda os pensamentos mais íntimos. Então ele vai observar até que ponto os injustos vão obedecer e colocar em prática as coisas que aprenderem. Se por acaso esse injusto se recusar a adorar a Jeová, Jeová não vai permitir que ele continue vivendo. Mas se ele decidir adorar a Jeová, ele e outros terão a oportunidade de viver para sempre. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo: sobre a ressurreição dos injustos. Por que podemos confiar nos julgamentos de Jeová? A resposta está no parágrafo 19. Porque tanto Jeová como seu filho Jesus, que foi treinado por ele, sabem o que está no coração de cada pessoa no universo e, portanto, em seus julgamentos, diferente de nós humanos, eles vão sempre de maneira perfeita tomar a decisão certa, com justiça e misericórdia. Realmente, que estudo muito instrutivo, não é mesmo, queridos irmãos? Tivemos mais uma luz e uma nova explicação sobre a misericórdia de Jeová e a ressurreição dos injustos. Esperamos que, assim como nós aqui, vocês também tenham tirado bastante proveito e que consigam elaborar excelentes respostas para encorajar outros irmãos na sua congregação por meio de seus valiosos comentários. Se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, um comentário, compartilhe nossos vídeos e torne-se membro do canal. Esta opção, além de ajudar o canal a crescer, faz com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também na preparação. Um excelente fim de semana para todos vocês, com as bênçãos de Jeová, e um até mais aos próximos vídeos.